Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Vamos então continuar aqui com as nossas aulas online, certo? E hoje vamos falar de um assunto super importante, que é a parte de associação de resistores. Nós vamos dar um passo agora muito importante no nosso estudo, que nós vamos começar a ver daqui em diante a parte de circuitos elétricos. É um assunto super importante para o vestibular, né? E alguns pontos é um assunto bastante complexo. Por isso exige então bastante atenção de vocês nas explicações. E havendo dúvidas, estou aí, tá? Antes de começar com a aula, só falar uma coisa que eu não falei nas anteriores, mas vocês sabem melhor do que a gente. Gente, para ouvir a aula, assistir a aula aí com mais tranquilidade, usem fone de ouvido, tá? Fone de ouvido vai ajudar melhor aí na questão do áudio, né, das explicações, e vocês ouvirem com mais atenção, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos hoje falar de circuitos elétricos. A parte de circuitos que nós vamos trabalhar hoje é com a parte de associação de resistores. É a apostila 2, aulas 5 e 6. Então nessa explicação eu estou eliminando com vocês aí, estaremos vendo, né, as aulas 5 e 6, tá bem? Bom, antes de começar com a parte de circuitos, eu acho importante falar o seguinte: quais são os pré-requisitos para nós estudarmos esse assunto? Primeiramente, saber o que são resistores elétricos, que nós vimos isso antes da pandemia, né? Saber as leis de Ohm, que a gente também viu antes da pandemia, a primeira e a segunda leis, e a parte de potência elétrica, que é uma aula anterior a esta, tá bem? Qualquer coisa tem que voltar lá. Nessa aula é importante saber de cabeça aquelas 3 fórmulas para a potência elétrica, tá bom, gente? Enfim, vamos começar a aula então. Primeiramente, o que é um circuito elétrico? A gente fala isso em várias situações no dia a dia, às vezes é porque estragou, às vezes é porque precisa de alguma manutenção, né? Então vamos lá. Um circuito elétrico é a ligação de alguns componentes elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Então, para que você tenha um circuito, você vai montar esse circuito com alguns desses componentes ou todos eles, mas é importante que esse caminho seja um caminho fechado, ou seja, que ele saia, né, passe pelos teus aparelhos, teus dispositivos elétricos e fecha aqui, né, fechando a diferença de potencial, como está aqui nessa representação aqui embaixo, né? Então a gente vê que o fio, né, ele liga no positivo, passaria por todos os dispositivos, no caso é só uma lâmpada, retornando aqui o potencial negativo. Aproveitando já esse desenho, quando a gente trabalha com circuito, existe um sentido para o movimento da corrente elétrica nesse circuito. Esse sentido é do polo positivo para o polo negativo. Em outras palavras, é do maior potencial para o menor potencial. Esse sentido da corrente elétrica é chamado de sentido convencional. Lembrando que o sentido convencional ele é contrário ao sentido real da corrente, onde o sentido real é do menor potencial, ou seja, do polo negativo, para o maior potencial, ou seja, o polo positivo. Tudo bem até aqui, gente? Então, sempre que nós analisarmos a corrente elétrica num circuito, seja ele o tipo que for, seja um circuito em série, paralelo, misto, etc., né? A gente vai adotar sempre o sentido convencional, a corrente indo do polo positivo para o polo negativo. Bom, aqui tem alguns exemplos de circuitos, né, que se você desmontar qualquer aparelho na tua casa, você vai ter um circuito muito semelhante a este aqui, né, a um desses aqui, né. Não sei se vocês já viram qualquer aparelho desmontado ou não, né, mas é uma coisa bastante semelhante. Vale destacar que o circuito elétrico, qualquer circuito elétrico, ele é bastante sensível, então você tem que ter um grande cuidado ao trabalhar com ele, né? E obviamente sempre trabalhar com ele estando desligado da energia, né? Nunca ligado na tomada. Bom, mas como é que nós vamos representar esses circuitos nos nossos livros, apostilas, no nosso caderno? Não tem como a gente, né, fazer esse tipo de desenho aqui, é muito complexo, né? Então nós vamos representar assim, ó. Ou seja, aqui eu tenho a resistência, no caso eu tenho aqui 1, 2, 3 resistências,
Por que 3 resistências, né? Porque ele quis. Poderia ter 2, poderia ter 5, poderia ter 10, certo? Essa associação é chamada associação em série, que nós vamos começar a trabalhar já já. Aqui, pessoal, é a representação da bateria, da diferença de potencial, onde né, nós temos 2 plaquinhas paralelas apenas. O maior lado é o polo positivo, o maior potencial. O menor lado é o polo negativo, o menor potencial. Aqui embaixo nós temos uma associação dita paralela, né, que a gente vai aprender nas próximas aulas. E aqui um circuito mais complexo, aí, que nós não vamos entrar nos detalhes nessa aula de hoje, pelo menos, tá bem? Mas seria uma associação mista, né? Aqui com diodo, indutores e tudo mais, tá bom? Bom, continuando, antes de nós entrarmos devidamente no estudo dos circuitos, quais dispositivos que mais nós encontraremos nos exercícios, que mais a gente vai estar trabalhando e que a gente precisa conhecer a sua simbologia. Então, como eu demonstrei no desenho anterior, né, aqui nós temos a representação de um gerador, ou seja, de uma pilha, né, são 2 barras paralelas, o maior lado, o maior potencial, o menor lado, o menor potencial. O fio, né, até vou voltar aqui um pouquinho o desenho, ó. Então todo esse caminho aqui, ó, é como se fosse o teu fio, né, teu fio de luz. O fio sai do maior potencial, dobra, passou pela resistência R1, passou por R2, dobra de volta, passou por R3, dobrou novamente, fechando o circuito. Então veja, o meu circuito ele precisa sair do polo negativo, do polo positivo e ir para o polo negativo. Ele precisa fechar. E em todos os desenhos, né, os demais desenhos, você verifica isso também, tá? Bom, então este é o fio. Aqui nós temos um rheostato. O que é o rheostato? É uma resistência variável, na verdade, né? Que você pode encontrar nos exercícios também. Vários exercícios gostam de colocar interruptores, né? Algumas vezes aberto para contextualizar um determinado problema, algumas vezes fechado para contextualizar também, tá? O que é o interruptor? É como a chave de luz, né? De acende e apaga. No caso, o circuito aberto, ele vai impedir a passagem da corrente elétrica, não vai ter energia circulando, e ele fechado a partir daí vai passar energia elétrica. Voltímetro, que a gente vai falar bastante, o amperímetro também, né? No caso aqui a resistência. Muitas vezes, ao invés da resistência, a gente pode usar lâmpadas, então esse é o símbolo universal para lâmpadas, né? Galvanômetro, que a gente vai falar lá para frente, e aqui no caso uma fonte de tensão alternada, que seria a nossa energia da instalação residencial. Lembrando que esse tipo aqui, ó, de gerador, ele é de tensão contínua, e é o que nós vamos trabalhar nos exercícios por enquanto, tá? Com fontes de tensão contínua e não alternada. Então esse aqui ele vai aparecer muito pouco, tá, nos nossos exercícios, um caso ou outro, certo? Então na verdade a montagem dele seria mais ou menos essa, ó. Olha o nosso resistor, ali não apareceu, mas o capacitor também vai aparecer bastante, é bem importante. O indutor, né, os indutores, tá certo? E a fonte de tensão aqui no caso, a gente entende que é uma fonte de tensão, mas seria uma pilha aqui, tá? Quando a gente trabalha com fonte de tensão, não são esses vários risquinhos assim não, tá? É assim geralmente que estará aparecendo, tá bom? Tipos de associação de resistores. Então, nós podemos ter 3 tipos de associação. Em série, como o desenho está mostrando aqui, eu já vou explicar melhor o que é. Em paralelo, que é assim. Ou então uma associação mista, onde ele mistura aqui a associação em série, né, com a associação em paralelo. Por exemplo, aqui ó, nós temos 2 associações, 2 resistores em série, ligados no conjunto todo em paralelo e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, tá? Mas essa conversa de mista e paralelo é lá para frente, tá bom? Então vamos começar com a associação de resistores em série. Vamos lá. O que é uma associação de resistores em série? 2 ou mais resistores estão ligados em série quando o primeiro estiver ligado ao segundo, este ligado ao terceiro e assim por diante. Como eu falei, uma associação de resistores ele pode ter
um mínimo de 2 resistores, 3 ou até mais, né, resistores. Então isso aqui, ó, é uma associação em série, porque você vê o seguinte, ó, você tem um R1, né, o R1 está ligado direto no R2, logicamente com o fio aqui, né, fazendo essa ligação, e o R2 ligado no R3. Se tivesse um R4, um R5, seria a mesma coisa. Então, consequentemente, o que nós vamos observar dessa associação? Que entre os resistores não vai haver uma ramificação do circuito. O que é uma ramificação do circuito? É o que vai acontecer lá na associação em paralelo, né? Pois lá em paralelo o meu circuito vai se dividir. E quando esse circuito se divide, ele aparece uma outra malha. Então, o surgimento de uma outra malha, ou seja, aqui o meu circuito ele não se divide. Veja, a corrente elétrica, ela sai do maior potencial da bateria que está aqui embaixo, ela vai caminhar nesse sentido, ó, do maior potencial para o menor. Em outras palavras, a corrente elétrica, vou pôr um izinho aqui, tá, para representar a corrente, ela está circulando em sentido horário, neste caso, né, passa pelos 3 resistores, aqui o fio dobrou novamente, fechando o circuito no menor potencial. Eu posso configurar esse circuito dessa maneira, como está aqui. Posso pegar aqui, ligar o R1 no R2 e dobrar o fio e colocar o R3 aqui embaixo. Poderia deixar o R1 aqui em cima, o R2 aqui no lugar do R3 e o R3 aqui embaixo. Não tem problema, desde que um esteja ligado na sequência do outro, nós temos uma ligação em série. E só terminando aqui, a entrada do primeiro e a saída do último estiverem conectadas com o gerador de eletricidade, né, tem que ter a diferença de potencial, e o circuito estiver fechado. Assim nós temos uma associação em série, ok? Qual que é o inconveniente de uma associação em série? Será que a associação em série, a gente usa ela muito no nosso dia a dia? Na verdade, a gente vai ver que não. Já vou adiantar para vocês que o tipo de associação que nós mais trabalhamos é a associação em paralelo, tá? Por que a gente quase não trabalha com associação em série? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Nós temos 2 lâmpadas ligadas em série, né? Ligada aqui na tomada, que é a nossa fonte de tensão. Então veja, a energia ela vai sair, por exemplo, aqui pelo fio azul, passa pela primeira lâmpada, passa pela segunda e fecha o circuito aqui de volta, tá bem? Bom, o que acontece aqui, gente? Bom, é uma associação em série porque uma lâmpada está ligada, né, em seguida com a outra lâmpada. Mas, e se uma lâmpada for desligada, que é o que ele está fazendo aqui, ou se de repente ela até não precisa desrosqueá-la, né? Se essa lâmpada queimar, por exemplo. Quando essa lâmpada queima, ou a gente retira ela aqui da rosca, como o desenho está mostrando, você acaba abrindo o teu circuito e, consequentemente, né, não vai passar energia elétrica. Então, o grande problema da associação em série é esse. Imagine que você tenha 100 lâmpadas conectadas em série para iluminar o ambiente. Se, de repente, uma delas apenas queimar, todas deixam de funcionar, né? Então, esse é o grande inconveniente, né? Por isso que não se trabalha muito no nosso dia a dia com a associação em série. Então, como ele está dizendo aqui, ó, o inconveniente é que se um resistor queimar ou for desligado, o circuito inteiro para de funcionar. Onde que nós vemos isso aqui? Nós vemos isso, né, nessas luzinhas de enfeite de Natal. Então, quem já, né, ajudou o pai lá, a mãe, na época de Natal a enfeitar o pinheirinho, deve ter percebido isso. Se uma delas estiver queimada, por exemplo, se essa azulzinha queimou, nenhuma delas vai estar funcionando. Então você tem que fazer o quê? Você tem que testar todas as lâmpadas, ver qual ou quais estão queimadas, fazer a substituição para somente daí, né, esse circuito ele funcionar direitinho. Se trabalha mais com associação em série quando a gente trabalha com associação de geradores, adiantando isso para vocês, tá? Por quê? Porque na associação de geradores, olha, aqui tem 2 exemplos, né, uma lanterna comum e 2 pilhas ligadas em série. Como que é a associação em série de geradores? Eu vou pegar o polo positivo de uma pilha, ligar no polo negativo de outra e assim por diante, né? Então eu vou ter a minha corrente elétrica circulando, né? Este circuitozinho aqui vai acender a lâmpada. O que acontece na associação em série de geradores? A gente usa isso aqui quando a gente precisa, por exemplo, aumentar o potencial. Por exemplo, suponha que essa pilha precisa de 3 volts para funcionar.
Cada pilha, vocês sabem, né, comercialmente ela tem 1,5. Como é que eu faço para atingir esses 3 volts? Ligo duas, porque 1,5 mais 1,5 vai dar 3 volts. No caso aqui, ó, tem uma lanterna com 4 pilhas. Então, no caso, se cada uma delas tem 1,5, no total eu vou ter 6 volts de tensão, né, para fazer essa lanterna funcionar. Então, a associação em série ela é mais utilizada no dia a dia com geradores, né, com baterias, tá? Com resistores é um caso mais específico. No nosso dia a dia é um pouco mais difícil de observar a sua utilização. Bom, aqui que é importante, moçada, a parte das características, tá? Se eu tivesse em sala de aula convencional, né, eu iria destacar muito isso daqui, inclusive fiz em vermelho. Então, o que vocês têm que saber de cabeça, o que eu vou pôr para vocês têm que decorar, tem que estar na ponta da língua, de repente fazer papel de parede. As características da associação em série. Vamos lá, então nós temos aqui como exemplo uma associação em série de 3 resistores, né? A corrente está circulando aqui no sentido horário, certo? E aqui eu tenho a minha diferença de potencial, a minha voltagem, tá bem? Bom, primeira característica, sempre na associação em série, a corrente elétrica ela é constante, como está dizendo aqui, ó. Então, embora ele esteja chamando a corrente sobre o resistor R1 de I1, a corrente sobre o resistor R2 de I2 e a corrente sobre o resistor de R3 de I3, essa corrente elétrica ela é a mesma. Ou seja, se aqui estiver entrando 10 amperes, quanto é a corrente elétrica sobre o R2? 10 amperes também. Quanto que é a corrente elétrica sobre o R3? 10 amperes. Independente dos valores das resistências. As 3 podem ser iguais ou diferentes. A corrente elétrica vai ser sempre constante, como estou grifando aqui, tá? Então, I, que seria a corrente do circuito, vai ser igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Porém, numa associação em série, essa voltagem total da bateria, ela acaba se dividindo sobre cada resistor, tá? Por exemplo, se essa minha bateria for uma bateria de carro de 12 volts, ok? Se aqui está entrando 6 volts e aqui estiver entrando 4 volts, consequentemente aqui terá que entrar 2 volts. Então, numa associação em série, a tensão se divide sobre cada resistor. Por isso que ele está chamando aqui, ó, o 1 a tensão sobre R1, o 2 a tensão sobre R2 e o 3 a tensão sobre R3. De modo que, quando eu somo o 1 com o 2 com o 3, tem que dar a minha tensão total, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá, a tensão total será dada pela soma de cada uma dessas tensões, o 1 mais o 2 mais o 3. Essa representação, o 1 mais o 2 mais reticências, aqui faltou um sinalzinho de mais. Me desculpem, agora que eu vi, vou fazer aqui, ó, não tem problema, tá? Vou tentar consertar assim. N seria o número total de resistores. Então, se eu tiver, por exemplo, uma resistência, uma associação em série de 10 resistores, tá? Eu vou ter que fazer o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5 até o U10, tá? Por isso que eu estou representando dessa forma assim. Segunda não, né? Segunda foi, né? Agora, terceira característica. Nessas ligações, desejamos encontrar um resistor que substitua os demais do circuito, o denominado resistor equivalente. Como assim? Imagine que eu quero compactar esse meu circuito. Eu quero tirar esses 3 resistores, vou arrancar eles fora daqui e vou substituir por um único resistor. Esse único resistor é o que ele chama de resistor equivalente. Por que equivalente? Porque ele vai manter as mesmas características desse circuito, tá certo? Então eu vou precisar calcular quanto é a resistência equivalente dessa associação para poder fazer essa substituição. Logo, em série, atenção que eu vou falar agora, super importante isso. A resistência equivalente é obtida através do somatório de todas as resistências do circuito. Então é muito simples de calcular a resistência equivalente. Como que eu vou fazer isso? Na associação em série é só eu somar. Então eu vou pegar o valor do R1 mais o valor do R2
mais o valor do R3, tá certo? Então essa fórmula aqui está dizendo o seguinte, que a resistência equivalente é dada pela soma das demais resistências, R1 mais R2 mais quantas forem as minhas resistências no circuito. Usando o mesmo exemplo, se fosse uma associação em série com 10 resistores, você faria R1 mais R2 mais R3 mais R4 e assim por diante até R10, tá? Como aqui no caso são apenas 3 resistores, né? Essa resistência equivalente será dada por R1 mais R2 mais R3. Gente, tranquilo até aqui? Não é difícil, tá? É só uma questão de pegar o jeito. Eu posso representar essa fórmula assim ou assim, ó, onde na matemática essa letra aqui, né, que é a letra grega sigma, ela indica somatório. Então aqui estou dizendo que a resistência equivalente é igual ao somatório de todas as resistências. Meu Rn significa todas as resistências, quantas elas forem. Bom, o melhor jeito, pessoal, de entender essa parte de associação de resistores é treinando. Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Dessa vez eu coloquei só um exemplo. Só que nesse exemplo, tá, eu vou voltar para fazer uma discussão mais geral das possibilidades, né, de situações que vocês poderão encontrar nos exercícios. Então, exemplo 1. A figura abaixo representa 3 resistores ligados em série. Como é que eu sei disso? Pela figura, ó, porque um está ligado na sequência do outro. Tem exercício que ele vai dar a figura, a maioria deles ele dá a figura, mas se ele não desse, né, por você estar falando em série, você já entenderia isso, né? E aí, obviamente, você teria que fazer o desenho caso ele não trouxesse. E conectados a uma DDP de 36 volts. Gente, o que é DDP mesmo? Falar DDP, que é diferença de potencial. Falar voltagem ou tensão elétrica é a mesma coisa, é a nossa tomada. Então esses 3 resistores estão ligados a uma bateria, né, ou uma tomada de 36 volts, lembrando que é uma fonte de tensão contínua. Gente, eu já coloquei até como letra A aqui, ó, tá vendo? Ó? Porém, se no exercício não tiver essa letra A pedindo para calcular a resistência equivalente, essa é a dica. Primeiro passo, comece calculando a resistência equivalente, sempre, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos calcular a resistência equivalente dessa associação. Como que a gente vai fazer isso? Usando essa expressão aqui, ó. A resistência equivalente, ela é dada pela soma de todas as resistências. Portanto, como é que vai ficar então? Quero calcular a resistência equivalente. A fórmula está aqui, que já, né, também no exemplo coloquei com 3 resistores, mas não é obrigatório serem sempre 3, tá? Pode ser 2, pode ser 5, né? Cada exercício vai ser de um jeito. Substituindo, R1 vale 2 ohm, R2 vale 4, R3 vale 6 ohms. Somando isso vai dar 12 ohms. Beleza, pessoal? Muito tranquilo de calcular a resistência equivalente em série. E é o primeiro passo sempre. Letra B. Achar a corrente elétrica que passa por R2. Pessoal, isso aqui é uma pegadinha, ó. Como assim, professor? Qual é a corrente sobre o R2? Lembram que a primeira característica dizia que a corrente elétrica ela é constante no meu circuito? Então, quando ele fala achar a corrente sobre R2, é para você pensar que esse valor vai ser diferente do R1 e do R3. Mas, pelo contrário, na associação em série, né, como eu falei, desde que esses 3 resistores estejam ligados em série, a corrente ela é a mesma. Então, o valor sobre R2 é o mesmo sobre R1 e é o mesmo sobre R3. Mesmo esses 3 resistores tendo valores de resistência diferentes um do outro. Vou passar meu tracinho aqui. Bom, vamos lá então. Quero a corrente 2, como eu acabei de falar. Vamos lembrar que a corrente elétrica é constante no circuito. Assim, a corrente I, posso chamar simplesmente de corrente I, que é a corrente do circuito, é igual a I1, igual a I2, igual a I3, tá? Pessoal, lembra que eu falei das leis de Ohm? Como que nós vamos calcular essa corrente? Se eu tenho a voltagem, se eu sei a resistência equivalente e eu quero achar o I, que é a corrente do circuito, usa a primeira lei de Ohm, a fórmula do Uri. Certo? Vamos lá, substituindo, U é 36, igual a resistência equivalente é 12 vezes I. Passo o 12 dividindo, e vai dar 3 amperes. Então a corrente do circuito, e é constante, ela é de 3 amperes. Quanto que é a corrente sobre o R3? 3 amperes. Quanto que é a corrente sobre o R1? 3 amperes, pois a corrente elétrica ela é constante.
numa associação em série. Guardem isso, tá bom, pessoal? Letra C. Determinar a DDP sobre cada resistor. Agora sim, embora a corrente elétrica seja constante, esse 36 volts aqui, ele vai se dividir sobre o R1, R2 e o R3. Então eu vou ter uma tensão O1, o 2 e o 3, e eu vou ter que calcular cada uma delas. Agora sim é separado. Como é que eu vou fazer isso, gente? Pessoal, aqui é raciocínio lógico. Que dados vocês têm para calcular essa tensão? Você não tem o valor da resistência? Temos. Não tem o valor da corrente elétrica, que vale 3 amperes? Tem. Então, eu também vou usar a primeira lei de Ohm. Continuo usando a primeira lei de Ohm, só que eu vou chamar de U1 igual a R1 vezes I. Que substituindo, né, o U eu quero achar, que é a tensão sobre o R1 apenas. R1 é 2 ohms, a corrente é 3. 2 vezes 3, 6 volts. Veja, dos 36 volts, 6 volts são dissipados aqui, sobre o R1. Continuando, gente. Vamos agora fazer o mesmo cálculo para o U2. U2 é igual a R2 vezes I, primeira lei de Ohm. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou trabalhando com os dados que eu tenho, né? No caso, a tensão 2 eu quero calcular. R2 vale 4 ohms, vocês podem ver pela figura lá bem bonitinho. E o I é 3. 4 vezes 3, 12 volts. E para finalizar, e o U3, mesma coisa. Vamos usar a primeira lei de Ohm para o U3. U3 igual a R3 vezes I. Substituindo, o R3 é 6, I é 3 vezes 3, 18. Gente, some comigo lá. 6 mais 12 volts mais 18 não dá os 36 volts? Tá? Então a tensão, essa é uma prova real. A soma das tensões tem que ser igual à tensão total, que nesse caso é de 36 volts. Mas sobre cada um dos resistores, você tem esses valores aqui de voltagem, né, de tensão. Letra D. Gente, também podemos calcular a potência dissipada em cada resistor. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui que eu falei, tem que lembrar, pessoal, né? Então, eu quero calcular o P1, que é a potência dissipada sobre o resistor R1, P2, que é a potência dissipada sobre R2, e P3, que é a potência dissipada sobre R3. Como é que nós vamos fazer isso? Usando, moçada, as fórmulas de potência elétrica que nós vimos na aula passada, tá? Bom, qual delas, professor? É uma questão de dados. Que dados você tem? Né? Se ele deu a resistência e a corrente, usa essa primeira. Se você tiver corrente e tensão, usa a segunda. Se você tiver tensão e resistência, usa a terceira. Vai disso, de que dados você tem para calcular a potência, cada uma das potências, né? E também a questão da facilidade. Veja bem, nesse exercício aqui, na verdade a gente pode trabalhar com as 3 fórmulas, é uma questão de escolha. Qualquer uma delas vai dar a mesma coisa, tá? O que acontece? Vai para mais fácil então, né? Qual que é a mais fácil de todas? Ao meu ver, é a fórmula do π, né? Então, para calcular o P1, que é a potência sobre o resistor 1, nós vamos usar a corrente elétrica, que é constante, e a tensão 1, que nós acabamos de calcular ali na letra C. A corrente é 3, a tensão é 6. 6 vezes 3, 18 watts. Lembrando que a unidade de potência é watt, né? Em homenagem a James Watt. Bom, para calcular o P2 é a mesma coisa. Posso fazer a fórmula do π e aconselharia nesse caso vocês usarem a fórmula do π. Façam de cabeça a fórmula do π aí, tá? Só para mostrar para vocês que as outras fórmulas também dão certo, eu vou usar a fórmula do piriri, pois eu tenho o valor da resistência e da corrente. A resistência R2 é 4, a corrente é 3, só que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36 watts. Lembrando que eu poderia usar a fórmula do π. E para calcular a potência 3, só uma questão de treino, vamos usar a fórmula da pururuca. Né? Mas qual que é a mais fácil de todas aqui? Seria calcular pela fórmula do π, né? Tá bem? Ou do piriri também dá certo aqui. Bom, substituindo a tensão, né, sobre o 3, sobre a resistência 3 é 6. Perdão, 6 é resistência, falei errado. É 18, né, que foi calculado lá atrás. Né, foi calculado, deixa eu mostrar para vocês, já que eu falei errado aqui. Ó, a tensão sobre o terceiro é 18 volts, tá bom?
rapidinho. A tensão é 18, vai ficar 18 ao quadrado sobre R3, que é 6. Agora sim, né? Primeiro eu vou resolver esse 18 ao quadrado, que vai dar 324. 324 divididos por 6 vai dar uma potência de 54 watts. Então, gente, dessa maneira eu calculei a potência que cada um dos resistores dissipa, né, caso ele venha pedir nos próximos exercícios para vocês. E para a gente fechar a explicação, a letra E, que é determinar a potência total dissipada, né? Ou seja, quanto que esses três ao mesmo tempo estão dissipando. Veja que na letra anterior eu calculei a potência unitária de cada um deles. Gente, essa potência total eu posso fazer de três maneiras também. Pela fórmula do piriri, onde eu vou pegar a resistência equivalente vezes a corrente do circuito. Pela fórmula do pio, onde eu vou pegar a corrente e a tensão total, que é o 36 volts. Ou pela fórmula da pururuca, onde eu vou pegar a tensão total também, ali faltou o T de total, que é o 36 volts ao quadrado, sobre a resistência equivalente. Então, veja, quando eu pego a resistência equivalente, eu estou pegando a resistência de todo o circuito. Logo, eu obtenho a potência total. Porém, como na letra anterior eu calculei separadamente o P1, o P2 e o P3, e são somente 3 resistores, fica fácil de eu fazer o seguinte. Ou então eu somo essas três potências, simplesmente assim, tá? Então, fazendo isso, 18 mais 36 mais 54 vai dar uma potência total de 108 watts. Bom, só para a gente treinar e ver se é verdade mesmo. Aqui eu escolhi a forma do piriri, né? Resistência equivalente vezes a corrente elétrica ao quadrado. Substituindo, a resistência equivalente é 12, a corrente é 3, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 12, 108 watts também. Então, moçada, ou pela soma de todas as potências, cada uma das potências, ou usando, né, alguma dessas três equações aqui, desde que você trabalhe com resistência equivalente, ou a tensão total do circuito, né, ou a corrente elétrica total do circuito, que é constante na associação em série. Não precisa, obviamente, nos exercícios fazer, se ele pedir, né, essas duas contas. Eu só fiz para mostrar para vocês. Certo, gente? Pessoal, então repare o seguinte, essa matéria ela não é difícil, só tem que ter atenção e saber as fórmulas de cabeça. E além das fórmulas de cabeça, também saber aquelas características da associação em série de cabeça, né? Que a corrente elétrica é constante, que a resistência equivalente é dada pela soma de todas as resistências e que a tensão total, né, que a tensão numa associação em série ela se divide sobre cada resistor, de modo que a tensão total também é a soma das demais tensões sobre cada resistor. Certo, moçada? Por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado por assistirem. Até a próxima aula. Tchau, tchau a todos. Continuem cuidando-se.